E aí pessoal, tudo bem? Essa semana eu resolvi duas questões da prova de analista judiciário do TRT lá da 20ª região. Essas questões que versavam sobre a análise das demonstrações contábeis e alguns alunos me pediram para comentar a questão lá do estudo de caso, tá? O estudo de caso dessa prova, que ocorreu aqui no dia 4 de dezembro de 2016, ou seja, uma semana aí atrás. Bom, como semana que vem será aplicada pela Fundação Carlos Chagas a segunda fase do concurso de auditor fiscal do município de Teresina, que eu tenho alguns alunos fazendo cursos discursivos de questões discursivas comigo, eu resolvi comentar esse estudo de caso, pois pode ser que pinte novamente nessa prova da semana que vem, tá bom? Bom, para quem não me conhece ainda, sou o professor Igor Sintra, sou agente fiscal de rendas aqui do estado de São Paulo, dou aula de contabilidade aí para concursos públicos. Aproveito aqui para convidá-lo a curtir a minha página no Facebook, tá aqui o link, curtam lá minha página no Facebook e também se inscrevam no meu canal no YouTube. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão então? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão, olha lá. Então olha lá o estudo de caso que ocorreu aqui na prova do dia 4 de dezembro de 2016, tá? A prova de analista judiciário. Vamos lá. Vou dar uma olhadinha então nessa questão. Primeiro, antes de ver a questão, olha aqui, eu trouxe aqui, que é importante, vou até pedir aqui para você ter um pouquinho de atenção. É importante que antes de ir às resoluções das questões discursivas, tá, ou estudo de caso, é bom que você leia as regras. Normalmente as regras estão onde? Estão dentro do edital. Mas é muito provável que na primeira página ou na segunda página de sua prova tenha lá repetidas as regras dessas questões discursivas, tá? Então é importante que você leia com muita atenção essas regras antes de partir para a resolução propriamente dita, tá? Muitas das regras são praxe, são coisas banais, mas às vezes você consegue captar alguma coisa ali que seja importante para você, tá? Vamos dar uma olhadinha então, nesse caso específico dessa prova, quais foram as instruções gerais, tá? Vamos lá então, ó. Então olha lá, instruções gerais aqui. Instruções gerais desse estudo de caso, conforme o edital publicado no capítulo 11. Ele traz aqui no item 11.4, olha lá, na prova discursiva e estudo de caso, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 10 linhas e máximo de 20 linhas. Então veja que tem um limite mínimo de 10 linhas e um limite máximo de 20 linhas. O candidato não pode de jeito nenhum ultrapassar 20 linhas e também não pode escrever menos de 10 linhas sob aí pena de perder nota, tá? Ser punido aí com perda de pontos, tá? Então, aqui já temos aqui algo muito importante. Eu vou fazer o máximo esforço para responder as questões, tá? Os itens das questões de forma objetiva, clara, objetiva, justificando as minhas respostas, tá ok? Mas o ideal é que eu responda em menor número de linhas. Por quê? Muitas vezes, pessoal, tá? Muitas vezes há correção gramatical, tá? Ou seja, concordância verbal, concordância nominal, e também nessas provas discursivas. Não sei se foi o caso aqui porque eu não li o edital todo, mas muitas vezes nas questões discursivas também há uma correção aí gramatical. Quanto maior o número de linhas que o aluno escrever, provavelmente ele perderá mais pontos. É uma questão de raciocínio lógico isso, né? Quanto mais você escreve, a tendência de você cometer um erro de pontuação, enfim, ou um erro gramatical é maior. Então, você tem, em provas de concursos dissertativos, o importante é ser bem objetivo, bem claro e, lógico, sem deixar de justificar o seu raciocínio, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante. Vamos continuar aqui rapidamente, não vou ler tudo, mas só para a gente ter uma noção aqui do que é mais importante para você, tá? Vamos lá, ó. Vamos lá então. O item 11.6 fala que será atribuída nota 0 à prova discursiva e estudo de caso nos seguintes casos. Aí ele fala lá, ó, for assinada fora do local, é lógico. Isso aí a gente já sabe, né? Olha, apresentar no caderno de resposta definitiva qualquer tipo de sinal que de alguma forma possibilita a identificação do candidato. É lógico, né? O cara não pode ir lá colocar algum tipo de identificação, que isso macularia aí a idoneidade do concurso, tá? O
O item C que eu acho muito importante, olha lá, apresentar texto sobre forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números, palavras soltas em verso ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local. Bom, isso aí nada mais é do que ser o seguinte, o aluno não pode vomitar a resposta, ele tem que ter um mínimo ali de coerência, né? Estruturar a sua resposta textualmente e depois ele demonstrar os seus cálculos. Aliás, isso é muito importante. Muito aluno tem dúvida se em provas dissertativas ou estudo de caso ele pode demonstrar os seus cálculos. É evidente que pode, não tem problema nenhum. Não é uma redação, é uma questão dissertativa. Então ele pode, sem problema nenhum, demonstrar os seus cálculos. Não tem problema algum, tá? Por exemplo, uma questão de depreciação, ele vai falar, vamos supor que pede a depreciação mensal de determinado período, determinado imobilizado. Ele fala, a depreciação é de tanto, conforme os cálculos a seguir, e lá ele demonstra os cálculos, tá bom? Então não tem problema nenhum. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na questão, então? Vamos lá dar uma olhadinha na questão. Questãozinha aqui. Estudo de caso, então, que ocorreu aqui em 2016, na semana passada, hein? Olha lá, fundamentado nas normas contábeis vigentes, identifique e explique, no mínimo 4 erros. Então ele quer 4 erros relacionados a conceitos e ou princípios e ou práticas contábeis que não foram aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras a seguir apresentado. Então aqui eu estou vendo aqui, ó, que ele deu o balanço patrimonial e ele está querendo que você identifique, olha lá, no mínimo 4 erros. Ora, se ele falou no mínimo 4 erros, quantos erros eu vou identificar? 6, 7, 49, 300? Não, só 4 erros. Se ele está me falando que no mínimo eu tenho que demonstrar 4 erros, se eu demonstrar corretamente 4 erros, eu levarei a nota máxima, tá? Ah, posso de repente identificar 8 erros, professor? Pode, fique tranquilo. Agora, tenha cuidado com o limite máximo de linhas. E tenha cuidado também que se você errar um desses erros, pode ser que seja descontada a sua nota. Então, o que eu indico? Vá no mínimo. Se ele está falando 4 erros, identifique 4 erros, está ótimo. Se você identificar 6 de forma correta, ele não vai te dar mais de que 100 pontos. Não, ele vai te dar os mesmos 100 pontos, caso você tivesse identificado corretamente 4 erros, tá? Não adianta você querer mostrar que sabe mais do que está sendo pedido, tá? Vá objetivamente, diretamente aonde o examinador quer. 4 erros, vamos identificar 4 erros, beleza? Então vamos lá. Então vamos identificar esses erros aí. Bom, vamos dar uma olhada no ativo aqui. A gente vê aqui que no ativo circulante a gente tem disponibilidades, que aumentou aqui de 11.500 para 23.000, não tem problema nenhum, entrou mais caixa ao longo de 2015 do que saiu, por isso que houve aqui um aumento de disponibilidades. A contas a receber aqui também aumentou de valor, passou de 26.500 lá ao fim de 2014 e ao fim de 2015 passou para 27.000, também não tem problema. Ele recebeu aí R$500 a mais, né? Aliás, ele vendeu R$500 a mais a prazo, né, do que ele recebeu. Ele fez várias vendas a prazo, das quais ele recebeu algumas. O que importa é que o saldo final de contas a receber está de 27.000. Duplicatas descontadas, aqui houve um aumento de uma conta retificadora aqui do ativo, duplicatas descontadas, opa, isso aqui é um erro. Duplicatas descontadas, a gente lembra que atualmente está classificado lá no passivo exigível e não mais retificando as contas a receber. Bom, lembra, antigamente, quem estuda aí contabilidade há mais tempo, lembra que as duplicatas descontadas, elas retificavam aí os direitos que eu tinha, por exemplo, aí contas a receber. Eu ia ao banco, eu fazia o desconto dessas duplicatas que eu tinha a receber, então esse valor das duplicatas descontadas ficava retificando o meu ativo. Agora não é mais assim, não. Agora não é mais assim. A conta duplicatas descontadas, ela está lá dentro do passivo exigível. Isso tem toda a lógica. Tem toda a lógica por quê? Porque trata-se de mero empréstimo bancário lastreado em duplicatas, não é? Lastreado em vendas que eu realizei a prazo, esses títulos, essas duplicatas, eu vou lá, apresento essas duplicatas ao banco e ele me desconta essas duplicatas mediante cobrança de um juros. O que importa é que o banco foi meu credor, eu tenho uma obrigação para com esse banco, tanto é que se o cliente não pagar essa duplicata, o banco vai surrupiar da minha conta corrente o valor da duplicata, tá? Ou seja, é como se eu estivesse pagando esse empréstimo. Então, o primeiro erro está aqui. Conta duplicada descontada. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui novamente. Continuar lá. Vamos continuar lá.
Títulos a receber aqui passou de 2 para 16. Normal, né? Aumentou seu saldo, não tem problema nenhum. Assim como estoques, aumentou o saldo aí em 10 mil, não tem problema nenhum. Ela comprou mais estoques, né? Ela comprou estoques ao longo de 2015 e vendeu 10 mil a menos, né? Por isso que tem essa diferença aqui de 10 mil nos estoques. Despesas antecipadas também houve um aumento, sem problema nenhum. Vamos para o não circulante agora. Realizável a longo prazo diminuiu, quer dizer que ele recebeu aí alguns direitos de longo prazo. Investimento manteve-se igual, então ele não adquiriu e nem vendeu novos investimentos, provavelmente. Imobilizado houve um aumento, indicando a aquisição de imobilizado, assim como o intangível. Houve aquisição aí de intangível, né? O diferido aqui, houve um aumento de diferido. Aqui chegamos então, aqui, ó, esse aqui foi o primeiro erro. Chegamos aqui ao nosso segundo erro. Por que há um erro? Ora, o diferido, o saldo do diferido lá em 31 de dezembro de 2008, a gente tem 3 opções para esse saldo. A gente tem 3 opções, eu vou escrever aqui, não tem muito espaço. A primeira opção é o quê? É a reclassificação. É a reclassificação desse saldo para outro grupo de contas. Agora, se essa reclassificação não for possível, eu tenho ainda 2 hipóteses. A primeira é a baixa desse saldo contra a conta lucros ou prejuízos acumulados. Tá? Ou a outra opção, se a reclassificação não for possível, é deixar esse saldo aí amortizando até que essa conta morra. Tá? Então são 3 opções, das quais das quais elas retornam valores menores no futuro para o saldo do diferido. Né? Então esse saldo de 18 mil aqui, ó, nunca poderia ser maior. Tá? No máximo seria aí menor, tá? Menor, ou seja, se eu reclassifiquei, sumiria esse saldo, sumiria o saldo de 18, ficaria 0. Se eu dei baixa em relação à conta lucros acumulados, também sumiria esse saldo. Se for amortizando, estaria menor. Por exemplo, aqui estaria 16 mil, enfim, qualquer outro valor aqui menor que 18 mil. Tá? Então aqui chegamos em um outro equívoco. Tá? Bom, além disso, pode ter um equívoco aqui que eu não fiz. De repente aqui a soma dos saldos, aqui, a soma do ativo total aqui, de repente está errada. Eu não sei, eu não fiz essa conta. Eu não fiz essa conta ainda, não vou perder tempo, porque eu já estou batendo o olho aqui. Estou batendo o olho e já estou achando alguns erros. Se eu não achar 4 erros, aí eu vou atrás de mais erros, tá? Por enquanto, só vamos bater o olho aqui no balanço patrimonial. Bom, vamos para o passivo. Fornecedores aumentou de valor, não tem problema nenhum. Financiamentos concedidos aumentou de valor. Opa, que financiamentos concedidos? Opa, olha aqui, concedido, financiamento concedido, pessoal. Se minha empresa concedeu um financiamento a terceiro, a minha empresa tem o quê? Ela tem um direito com esse terceiro, né? Ela tem um direito para com o terceiro, tá? A minha entidade está financiando esse terceiro. Portanto, ela tem um direito. Se é um direito, tem que estar no ativo. Aí vai estar no ativo circulante se for um direito de curto prazo, ou no ativo não circulante se for um direito de longo prazo. Aqui ele colocou no passivo, não. E financiamentos concedidos, não. Financiamentos obtidos, sim, seria passivo, né? Eu vou até o banco, a entidade vai até o banco e chega lá para o gerente e fala, eu estou precisando de uma grana aí, me conceda um financiamento, ou seja, eu estou querendo obter um financiamento, tá? Então, financiamentos obtidos, sim, é passivo. Concedidos é ativo. Aqui estamos, então, no nosso terceiro erro, beleza? Vamos lá, então. Aqui o terceiro erro. Terceiro erro. Isso aqui tinha que estar onde? No ativo. Maravilha. Eu vou desenvolver isso aqui, então, na minha resposta. Tá? Contas a pagar aqui aumentou de valor, não tem problema nenhum. Juros sobre capital próprio aqui, ó, aumentou de valor. Eu vou tentar achar aqui... Aparentemente, isso aqui não é um erro. Se eu não achar o quarto erro, eu brincaria com isso aqui, porque ele não fala a pagar. O mais correto seria juros sobre capital próprio a pagar, ou poderia até ser a receber, não sei, não tem informações. Mas, isso aqui eu deixaria de lado, eu só mexeria com isso se eu não achasse outro erro, tá? Outro erro melhor do que esse aí, tá? Ou seja, um erro mais crasso. Impostos a pagar aqui aumentou, não tem problema nenhum. Empréstimos é o mesmo comentário que eu fiz no juros sobre capital próprio. Ele não fala que é empréstimos a pagar ou a receber, aí eu brincaria com isso. Se eu achar um erro mais grave, eu vou deixar isso aí quieto, tá?
Debentures também, poderia ser debentures a pagar, ele não fala nada, mas tudo bem, eu também vou deixar isso aqui de stand-by, tá? Patrimônio líquido agora, capital social aumentou aqui de valor, não tem problema nenhum, pode ter tido aí então uma integralização de capital social, tá? Ou um aumento de capital social com a utilização de reservas, enfim. E reserva de lucros aqui aumentou também, indicando aí que teve lucro em 2015, afinal o valor da reserva de lucros aumentou. Opa, mas aqui tem um erro grave. Qual seja? Reserva de lucros, o saldo da reserva de lucros está maior do que o saldo da conta capital social, o que é proibido pela lei 6404, acho que é artigo 199, não me engano, tá lá onde trata de reservas, eu não lembro exatamente onde que é, qual exatamente o artigo, acho que é 199, preciso dar uma olhadinha lá, mas o que ele fala é o seguinte: o saldo, tá? A soma dos saldos das reservas de lucros, ou seja, o saldo de todas as reservas de lucros, exceto reserva de contingência, reserva de incentivos fiscais e reserva de lucros a realizar, não pode ultrapassar o valor do capital social. Aqui na questão ele não falou, né? Ele falou genericamente reserva de lucros. Ele não fala se dentre essas reservas de lucros a gente tem contingências, reservas de incentivos fiscais e lucros a realizar. Ele não fala. Então, até seria aí uma bela oportunidade para eu falar lá para o examinador que eu conheço do assunto, né? Olha só, considerando que dentre essas reservas de lucros não tenhamos saldo de reserva de contingências, reservas de incentivos fiscais e reservas de lucros a realizar, esse saldo aqui não poderia ser superior ao capital social. Ou seja, essas três reservas elas não entram aqui no cômputo desse limite máximo de reserva de lucros, tá? São só as demais reservas de lucros que entram nesse cálculo. Maravilha, então aqui chegamos nos 4 erros, né? Vamos lá. Chegamos aqui nos 4 erros. Eu brincaria com esses 4 erros, então esse lance aqui de debêntures a pagar e empréstimos a pagar, eu nem mexeria com isso aí, deixaria quieto. Esses 4 erros que a gente identificou são erros crassos, tá? Certamente, então, você gabaritaria sem maiores problemas, tá? Então, como a gente viu, eram ali 10 linhas no mínimo, 20 linhas no máximo. Eu perderia aí de 2 a 3 linhas por erro, completaria ali 12 linhas, tá ótimo, não preciso me alongar, a não ser que realmente não tivesse mais jeito. Aliás, se não tem correção gramatical, aí não tem problema, pode fazer em 20 linhas sem problema, tá? O problema de quanto mais linhas, maior a probabilidade de perder ponto é quando há correção gramatical. Aí tenha muito cuidado, hein? Tenha muito cuidado. Ou correção aí de outros aspectos da língua portuguesa, tá? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, hein? Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer aos alunos aí de SS Teresina que estão fazendo o meu curso de discursivas, tá? Para a segunda fase. Tenho certeza que esses caras, aliás, grande parte desses caras, não tem vaga para todo mundo, mas eu tenho certeza que 80% das vagas serão preenchidas por meus alunos, não tenho dúvida. Os caras estão muito bem preparados e eles vão passar nessa prova, não tenho dúvida nenhuma, tá? Convido vocês novamente, curtam aqui minha página no Facebook, tá? É uma forma mais fácil que a gente tem de trocar uma ideia, tá bom, pessoal? E além disso, se inscrevam no meu canal no YouTube, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!